Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Geometria Euclidiana Plana. Essa é a nossa quinta aula sobre o axioma das paralelas. Este é o grande axioma, né? um dos mais importantes axiomas, um dos mais importantes postulados da geometria euclidiana, de maneira geral. E a partir desse axioma a gente vai conseguir falar e deduzir resultados simples que conhecemos lá na escola, mas que até o momento não foi possível. Então, vamos lá. O axioma das paralelas ele diz o seguinte: por um ponto fora de uma reta R, passa uma única reta paralela à reta R. Então, a grande diferença aqui com relação ao que já tínhamos dito é a questão da unicidade da reta paralela à reta dada, passando por este ponto fora dela. A existência já foi mostrada anteriormente quando falávamos de retas perpendiculares a uma mesma reta dada. Bom, proposição: se uma reta R é paralela a duas retas S e T, então essas retas S e T ou são paralelas ou são coincidentes. Isso é bastante intuitivo, né? Você imagina aqui que temos uma reta R que é paralela a uma reta S e também é paralela a uma reta T. Ou seja, R não cruza nem S nem T. Então é claro que poderia acontecer da reta S e da reta T serem coincidentes, então não teria problema nenhum, mas caso elas não fossem coincidentes, elas não poderiam ter ponto de interseção. Por que não? Sendo R paralela a S e a T ao mesmo tempo, se a reta T cruzasse a reta S nesse ponto A, por exemplo, a gente ia ter duas retas paralelas a R, que seria a S e a T, passando pelo mesmo ponto A. Isso ia entrar em contradição com o axioma que fala que só pode existir uma única reta paralela a essa reta R passando por A. Então essa proposição é direto do axioma. Uma outra consequência direta é que se uma reta corta uma entre duas paralelas, ela deve cortar também a outra paralela. Ou seja, se você tem aqui duas retas paralelas, R e S, digamos, paralelas, e você tem uma terceira reta que corta R, digamos reta T, então temos R e S paralelas, e T corta a reta R em um determinado ponto aqui, digamos A. Naturalmente, essa reta T deve cortar também a reta S. Por quê? Porque se T não corta S, então, como são retas do plano, elas devem ser retas paralelas, né? Então, T e S são paralelas. Então você teria T e S sendo duas retas paralelas duas retas que são paralelas, e como S é paralela a R também, T deveria ser paralela a R também. Ou seja, você entraria em contradição com a proposição anterior, que diz que se uma reta é paralela a duas retas, então essas duas retas devem ser paralelas. Neste caso nós teríamos a reta S, se T não cortasse S, S seria ao mesmo tempo paralela a R e a T, de modo que ou T e R seriam as mesmas retas ou eles seriam paralelas, o que não é o caso. Bom, seguindo aqui vamos falar um pouco de uma definição alternativa, né, de consequências mais práticas de paralelismo entre retas, que diz respeito a ângulos alternos internos, que são os seguintes. Imagine que nós tenhamos aqui duas retas quaisquer, paralelas ou não. Vamos chamar aqui de reta T e reta R. E temos uma terceira reta que é transversal a essas duas, ou seja, uma terceira reta que corta essas duas, vamos chamá-la de reta S.
Quando essa transversal corta essas duas retas, são formados aqui diversos ângulos importantes. Por exemplo, este ângulo aqui nesse vértice, na interseção de S com T. Perceba que aqui nessa interseção de T e S nós temos 4 ângulos, sendo que 2 a 2 eles são congruentes por serem opostos pelo vértice. E aqui na interseção da reta S com a R também temos mais 4 ângulos, sendo 2 a 2 opostos pelo vértice, logo os congruentes. O nosso interesse aqui vai ser exatamente nesses 2 ângulos que temos destacados aí, mais precisamente no ângulo oposto ao ângulo de cima, que seria este ângulo desenhado agora. Vou desenhá-lo de vermelho para diferenciar. Vou apagar o outro ali para não atrapalhar. Então, este ângulo azul, vamos chamar de ângulo alfa. E o ângulo vermelho, vou chamá-lo de ângulo beta. Nós temos uma denominação para eles de alfa e beta, são ditos ângulos alternos internos. Então, ângulos alternos internos são ângulos que aparecem numa situação como essa, com 2 retas sendo cortadas por uma transversal, e você forma, nesse contexto, 2 pares de ângulos alternos internos. Um par seria esse alfa e beta, o outro par seria, por exemplo, vou chamar aqui de alfa linha em verde e beta linha em preto. Então, alfa linha e beta linha também são ângulos alternos, diz ângulos alternos internos. Essa definição ela pode ser estendida para os demais ângulos, nomenclaturas para os demais ângulos, mas vamos apenas nos fixar ao caso dos ângulos alternos internos. Os demais são consequências imediatas, então não vamos acrescentar nomenclatura na prática desnecessária. Bom, o que é que temos de mais interessante com relação a ângulos alternos internos e sua relação com paralelismo? Bom, se você tiver, como na figura anterior ali, 2 retas quaisquer, R e S, cortadas por uma transversal, T, e formando aqui os ângulos alternos internos, alfa e beta. Se esses ângulos alfa e beta forem congruentes, ou seja, se alfa e beta são congruentes, então R e S são paralelas. Então quer dizer, você pode garantir o paralelismo entre retas de uma maneira mais prática, usando uma transversal e os ângulos alternos internos formados neste contexto. Como é que a gente prova isso? Bom, 2 retas no plano, ou elas são paralelas, ou elas têm algum ponto de interseção. Porque elas não podem ter ponto de interseção, R e S, se o ângulo alfa for igual ao ângulo beta. Simplesmente a gente pode fazer um rascunhozinho aqui para dar uma intuição. Se tivéssemos aqui R, tivéssemos S cruzando R em algum ponto aqui, com a reta T cortando as duas transversalmente, formando, como na figura ali anterior, um ângulo beta aqui, só que, por hipótese, congruente a esse ângulo alfa interno. Perceba que, com essa situação, se existisse essa interseção aqui entre S e T, nós teríamos um triângulo, vamos dizer, ABC, um triângulo ABC. E nesse triângulo ABC, beta, ele é um ângulo externo ao triângulo, externo, adjacente aqui ao ângulo C, que está no vértice C, interno do triângulo. Mas isso é uma contradição com o teorema do ângulo externo, uma vez que, se α for igual a beta, esse triângulo teria um ângulo externo
do mesmo tamanho, da mesma medida do que um interno não adjacente. O teorema do ângulo externo garante que esse ângulo externo deveria ser maior, estrito. Então essa contradição implica que esse ponto A não pode existir, ou seja, não tem interseção entre S e R, logo elas são retas paralelas. Esta mesma situação ocorre se você pensar de forma recíproca, ou seja, se uma transversal corta duas retas que são paralelas, você tem aqui uma reta R, uma reta S paralelas, e você corta uma transversal aqui, passando por elas. Se as retas são paralelas, a proposição garante que estes ângulos alternos internos são obrigatoriamente congruentes. Ou seja, uma recíproca, espécie de recíproca da anterior. Ela diz então que está bem relacionado, né, a questão do paralelismo entre essas duas retas com a congruência dos ângulos alternos internos. Então, nesse contexto aqui, nossa hipótese é que R e S são paralelas, já sabemos isso, e queremos provar que alfa é congruente a beta, Vamos desenhar um arco de cor diferente aqui no ângulo alfa, dois tracinhos azuis. A priori, eles poderiam ser diferentes, mas queremos provar que realmente eles são iguais. O que é que vamos fazer? Sobre o ponto, né, de interseção que está aqui entre a reta T e a reta S, nós vamos construir, né, uma outra reta auxiliar. Só que vamos construir uma outra reta com a seguinte propriedade. Essa reta, vamos chamar de reta M, será construída de tal forma que este ângulo formado aqui, com essa transversal, que é um pouco maior do que o ângulo beta ali no meu desenho, vamos chamá-lo de ângulo beta', seja exatamente igual ao alfa, ou seja, congruente ao alfa. Então, construa a reta M tal que aquele ângulo beta' formado com a reta T, que é alterno interno também do alfa, seja congruente a ele. Com essa construção e pelo teorema anterior, se os alternos internos são congruentes, o teorema anterior garante que as retas são paralelas, ou seja, a reta S e a reta nova, que seria a reta M, são paralelas. Bom, mas aí o que acontece? S é paralelo a M e S também é paralelo a R. Isso quer dizer que ou as duas retas M e R são coincidentes ou elas são paralelas. Então, M, na verdade, deve ser igual a R, porque como elas não são paralelas, você só resta, né, para você a condição de serem coincidentes. Isso quer dizer, então, que se M ele é igual a R, isso implica, em particular, que o beta' é igual ao beta, que também, nesse caso, seria igual ao alfa. Ou seja, os alternos internos originais, lá, alfa e beta, realmente são congruentes. Bom, chegamos agora no teorema que nós conhecemos lá na escola, mas que ainda não tínhamos ferramentas para demonstrar, que dependia desse axioma das retas paralelas, que diz que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180 graus. Então, até o momento, a gente só conseguia provar que a soma dava menor ou igual a 180. Mas agora vamos provar que dá exatamente 180. Bom, considere o triângulo ABC e faça o seguinte. Em qualquer um dos vértices, vamos pegar no vértice A, vamos considerar a reta que passa por A e é paralela ao lado BC, paralela à reta que passa por B e por C. Vamos chamá-la de reta E. Então, R é construída para ser paralela a BC.
existe, né, pelo axioma, existe uma única reta que passa por A e é paralela a BC. Nesta reta paralela, perceba como você construiu ali duas retas paralelas, que é a reta que passa por B e por C. Podemos fazer um prolongamento aqui para facilitar o entendimento, mas você percebe que a reta que passa por A e por C e a reta que passa por A e B, que são os lados aqui dos triângulos, elas serão duas transversais às retas R e a reta BC, a reta que passa por B e por C. Com isso você vai formar no seu triângulo aqui, no seu contexto, dois pares para cada transversal de ângulos alternos internos. Seriam esses dois azuis, que serão congruentes pela proposição anterior, que diz que retas paralelas e uma transversal formam ângulos alternos internos congruentes. Você terá ainda mais dois alternos internos relativos ao AC, mas eles não são importantes, não vou colocar. Vamos desenhar apenas o outro ângulo alterno interno importante, que é com relativa transversal AB. Então, na transversal AB nós temos aqui um ângulo roxo não, abóbora, será que conhece? Que é alterno interno relativo aqui ao B. Como R e o lado aqui são paralelas, esses alternos internos são congruentes pelo resultado anterior. E além disso, aqui no meio, no vértice aqui, nós temos o ângulo interno, né? Vou desenhar com uma cor diferente, verde. Então veja, aqui em cima, no vértice A, nós percebemos que temos um ângulo raso sendo dividido em três partes, em três ângulos. E veja, usando aqui as mesmas cores, nessa primeira parte, este ângulo mede exatamente a mesma coisa que o ângulo B. Na parte central, esse ângulo aqui é exatamente o ângulo A do triângulo. E na parte da direita, esse ângulo em azul, ele mede a mesma coisa que o ângulo C, que são alternos internos, relembrando. Então, quando a gente olha aqui para este ângulo raso dividido em três partes, basta percebermos então que a soma dessas medidas, B mais A mais C, vai dar a medida do ângulo raso, que é 180. Então, isso conclui o exercício, o teorema, né? Está somando aí três ângulos internos do triângulo e percebendo que dá sempre 180. Então veja a importância do axioma das paralelas para você concluir isso. Sem esse axioma das paralelas, esse resultado ele é falso. Se você não tiver o axioma, o postulado das paralelas na sua geometria, esse resultado ele não necessariamente é verdadeiro. Vamos falar um pouco sobre quadriláteros, começando pelo paralelogramo. Um paralelogramo ele é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Pelo nome, já tiramos aí a definição. Paralelogramo, por definição, é exigido que os lados opostos sejam paralelos. Vou tentar desenhar um paralelogramo aqui. Um quadrilátero ABCD, ele será um paralelogramo se o AB for paralelo a DC e se o AD for paralelo ao BC. Isso que é um paralelogramo. Lembrar que a definição envolve paralelismo entre os lados. Bom, vamos ver então essa proposição aqui que caracteriza o paralelogramo de outra forma. Dá mais propriedades para o paralelogramo. Em um paralelogramo, os lados e ângulos opostos são congruentes. Ou seja, os lados, além de serem paralelos por definição, também serão congruentes. Além disso, os próprios ângulos opostos também são congruentes. Bom, essas propriedades de paralelogramo, a maioria delas, nesse momento, simplesmente você tira a partir da congruência de triângulos, onde você pega o seu paralelogramo, traça uma diagonal
ou as duas diagonais e trabalha com os triângulos resultantes dessa divisão e tenta perceber alguma congruência entre esses triângulos de alguma forma. Vamos ver aqui no caso do paralelogramo ABCD, que está aqui na figura. Vamos partir por exemplo, do vértice A ao vértice C, considerar essa diagonal e perceber primeiramente que essa diagonal ela é uma transversal que passa com relação à reta AB e à reta DC, e também ela é uma transversal relativa aqui às duas retas, uma que passa por A e D e outra que passa por B e C. Então ela é uma transversal para dois pares de retas, e com isso você vai perceber o surgimento aqui de ângulos alternos internos que serão importantes para o exercício. Bom, nesse caso nós temos, pelo fato da transversal AC formar este ângulo CAB e DCA alternos internos, você junta o fato de que AB é paralelo a DC e tira, a partir do resultado anterior, que os ângulos BAC e ACD, que são alternos internos, são ângulos congruentes. Ângulos congruentes. Além disso, quando você olha o segmento AC relativo aos lados AD e BC, então eles também vão formar dois ângulos alternos internos importantes aqui. Um seria o DAC, aqui em preto, e o outro seria o ACB, aqui em preto. E você tira a mesma conclusão. O fato de que o AD é paralelo ao BC implica que os alternos internos DAC e ACB são congruentes. Estas duas congruências vão implicar diretamente, por exemplo, que o ângulo A é congruente ao ângulo C. Porque o ângulo A é a soma, né? A medida do ângulo A é a soma, né, das medidas desses dois ângulos, o preto e o vermelho. Mesma coisa para o C. Como esse vermelho aqui é congruente a esse vermelho e esse preto é congruente a esse vermelho, então as somas também vão resultar no mesmo valor. Logo, o A e o C são congruentes, e perceba que essa mesma análise pode ser usada com a outra diagonal e você concluir que o B é congruente ao D também. Além disso, olhando agora para os dois triângulos formados, que é o triângulo ACD e o triângulo ACB, percebemos que esses dois triângulos eles têm em comum um ângulo preto para um ângulo preto para o outro, um ângulo vermelho para um ângulo vermelho para o outro. Lembrando que as cores aqui estão representando as congruências. E além disso, esses dois ângulos que são congruentes nos dois triângulos, eles são adjacentes ao mesmo lado, um lado em comum, que é o lado AC. Então, esses dois triângulos eles satisfazem o critério ângulo, lado, ângulo, ALA de congruência. Logo, eles são triângulos congruentes. Então, vamos escrever aqui em cima. O ACD ele é congruente ao outro triângulo. Vamos colocar apenas na ordem correta. O ACD, nesta ordem, o vértice A desse triângulo de baixo, ele corresponde ao vértice C do triângulo aqui de cima. O vértice C do triângulo de baixo, que é o que está com o ângulo vermelho, ele vai corresponder ao vértice A do triângulo de cima, que está com o mesmo ângulo. Então aqui é CA, e o vértice D de 1 corresponde ao B, é CAB. O critério usado foi o critério ângulo, lado, ângulo. Você escreve aqui em cima ALA para representar essa congruência. Bom, uma vez que você chega nessa congruência, você tira, em particular,
que os lados correspondentes, que seriam o lado AD de um, tem que ser congruente ao lado correspondente, que é o BC do outro, e o terceiro lado, que é o DC do primeiro triângulo, vai ser congruente ao AB do segundo triângulo. Então, essas duas congruências aqui são justamente as congruências entre os lados opostos do paralelogramo. E, como eu falei anteriormente, a congruência entre o A e o C pode ser feita de maneira análoga para concluir também a do B com o D, tirando a congruência dos ângulos opostos e finalizando a proposição. Bom, considerando agora essa proposição, se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Então isso também caracteriza um paralelogramo. Não apenas ter lados paralelos, mas também ter lados congruentes. Bom, considere esse triângulo aí ABCD, que na nossa hipótese vamos ter AB congruente a DC e AD congruente a ABC. Vou apresentar isso aqui com um tracinho preto aqui no AB congruente ao DC e um tracinho verde no AD, dois tracinhos congruente ao BC. Nesse triângulo, como falei antes, a ideia para você usar em paralelogramo, na maioria das vezes, é trabalhar com as diagonais e transformar em dois triângulos. Além disso, como queremos provar que o ABCD é um paralelogramo, nós queremos provar que o AB é congruente ao DC, que o AB é paralelo ao DC e que o AD é paralelo ao BC. Se queremos provar que segmentos são paralelos, a ferramenta mais útil é usar ângulos alternos internos. Então você passa uma diagonal, você vai formar aqui nessa diagonal esses pares de ângulos alternos internos, esses dois vermelhos aí, que a priori seriam diferentes, mas eles são alternos internos, e também você forma um outro par de ângulos alternos internos, que seriam esses dois azuis, né? Porque a reta que passa por AC, ela é uma transversal para dois pares de retas, que é o ABCD e o ADBC. Bom, só que aí quando você olha para os triângulos que foram formados com essa diagonal, cortando aqui o quadrilátero, você vai perceber que eles têm um lado verde em comum, um lado preto em comum e um lado AC, que faz parte de dois triângulos. Então você tem aqui, na verdade, um critério de lado, 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 para garantir que esses dois triângulos são congruentes. Então nós temos que o triângulo ACD, ele é congruente ao triângulo CAB, pelo critério lado, lado, lado. Perceba exatamente que na congruência o vértice A vai no C, o C vai no A e o D vai no B. Você percebe isso olhando quais são os lados opostos a cada um deles nos triângulos respectivos. Por exemplo, no triângulo aqui de baixo, o vértice A desse triângulo, ele é o vértice que é oposto ao lado de tamanho aqui identificado na cor preta. Então, ele vai corresponder no triângulo de lá ao vértice C, porque é o vértice que é oposto ao lado de mesmo tamanho que o lado DC, no caso aqui é o AB. E assim por diante. Basta você olhar qual é o lado oposto a cada vértice. Da congruência desses triângulos, você tira, em particular, que os ângulos correspondentes também são congruentes. Então, como a correspondência aqui, o A vai no C, então quer dizer que o ângulo que está aqui no vértice A, para o primeiro triângulo, vai ser congruente ao ângulo que está aqui no vértice C para o segundo triângulo. Ou seja, isso aqui implica que o ângulo DAC é congruente ao ACB. Mas como eles são ângulos alternos internos, isso vai implicar, pelo resultado anterior, que as retas que passam por AD e BC são retas paralelas. Da mesma forma,
Pela congruência de triângulos, você tira que o BAC, que é este ângulo vermelho aqui, ele corresponde a este outro ângulo na congruência de triângulos. Logo, eles são ângulos congruentes também. Mas além de serem ângulos correspondentes aí na congruência, eles também são alternos internos relativo a outro feixe ali de retas que serão consequentemente paralelas. Então, mesmo argumento você usa para tirar que o AB é paralelo ao DC. Logo, os lados opostos são paralelos, ou seja, o quadrilátero é um paralelogramo. Bom, então, o último resultado agora é o teorema da base média. Teorema da base média para triângulos. O segmento ligando os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro lado e tem metade de seu comprimento. Ou seja, dado um triângulo ABC aqui qualquer, se você considera o ponto M, por exemplo, ponto médio do lado AB, ou seja, de M até A tem o mesmo que de M até B. Considera o ponto, digamos, N, ponto médio do lado AC, dividindo ele aqui em dois segmentos congruentes. E toma o segmento MN. O teorema diz que o segmento MN deve ser paralelo ao BC e que o tamanho do segmento MN é a metade do tamanho do segmento BC. Como é que a gente prova isso? Bom, a partir do ponto N, vamos prolongar a reta MN até um determinado ponto, que vamos chamar aqui de ponto P mesmo, com a seguinte característica. Esse ponto P vai ser construído de tal forma que esse segmento NP tem o mesmo que o MN, aqui em vermelho. Ou seja, NP mede o mesmo que MN. Considere agora o triângulo NPC, fechando aqui este lado. E a gente percebe que esses triângulos ANM e NCP, eles possuem um lado AN congruente ao NC, um lado MN congruente ao NP, e além disso eles possuem um ângulo em comum, que é os dois ângulos aqui opostos pelo vértice. Logo, eles satisfazem o critério lado, ângulo, lado de congruência, são triângulos congruentes. Então, escrevendo aqui, nós temos ANM é congruente ao CNP, pelo critério lado, ângulo, lado. Isso aqui, em particular, implica que o AM, o lado AM, mede o mesmo que o CP, ou seja, aqui no lado CP você também tem um segmento que mede o mesmo que o AM, que por sua vez mede o mesmo que o MB. Então, AM mede o mesmo que o MB. Perceba ainda que, pela mesma congruência dos triângulos, você tem que o ângulo AMN ele é correspondente ao NPC. E perceba ainda que esses dois ângulos eles são alternos internos relativos ao lado AB e a reta que passa por C e P e a transversal MP. Como eles são congruentes pela congruência dos triângulos, você tira que os lados aqui correspondentes MB ele é paralelo ao CP. Então, escrevendo aqui, nós temos AMN é congruente ao NPC. Isso, por sua vez, implica que o BM é paralelo ao CP. Bom, junto essas duas informações, BM é paralelo a CP e o BM é congruente ao CP, e você tem, então, que isto implica que o quadrilátero BCPM é mais do que um quadrilátero, ele é um paralelogramo. Esta implicação aqui, esta afirmação de que um quadrilátero com dois lados opostos paralelos e congruentes é um paralelogramo, isto é um exercício que será posto
aqui para frente nas atividades da semana. Bom, seguindo aqui, uma vez concluído que isto é um paralelogramo, você tira mais informações. Por exemplo, você tira que, em particular, o BC também mede o mesmo que o MP e que o BC é paralelo ao MP, pelo que já vimos anteriormente. Mas veja que o MP ele mede exatamente o dobro do MN, porque o MP ele é o MN mais NP, mas ambos medem a mesma coisa por construção. Então aqui você tira que o MP ele mede o dobro do MN. Isso termina o teorema, né? Uma vez que agora você concluiu que a base média MN é justamente a metade da BC e que também ele é paralelo, né? Uma vez que o MP é paralelo a BC, obviamente o MN também é paralelo a BC. Isso termina o teorema. Para fechar, então, temos sessão de atividades. A primeira atividade é justamente o que tínhamos citado anteriormente no teorema da base média. Provar que um quadrilátero com dois lados opostos, congruentes e paralelos, ele deve ser um paralelogramo. Este é o primeiro exercício. E os demais exercícios são parte da teoria apresentando os paralelogramos que nós conhecemos desde a escola: retângulo, losango, quadrado, trapézio. Então, em cada exercício temos aqui a definição dos quadriláteros e um exercício mostrando alguma propriedade deles. Então, a gente encerra aqui e continuamos na próxima semana. E bons estudos a todos.